Continuando então, meninas, vamos lá. Agora o subtítulo, né? Guerra na Europa e ofensiva do eixo. Vamos ver como que foi o eixo, o avanço do eixo na Europa, certo? Vamos lá. Em 1939 acontece o que já era previsto, né? Que é a invasão o avanço militar dos alemães sobre a Polônia, né? E a reação é momentânea, né? A Grã-Bretanha e França declaram guerra nesse momento à Alemanha, certo? Então, esse marco, né, essa invasão da Alemanha sobre a Polônia, dá o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Esse é o marco inicial da guerra. E a Alemanha, ela tinha uma estratégia de guerra muito forte, chamada ou guerra relâmpago ou ataque relâmpago, depende, tá? E daí o que acontece? Realmente era um ataque tão rápido que os países que a Alemanha atacava não estavam nem preparados, não tinha reação. Então o que aconteceu com a Polônia? Em poucas semanas ela foi devastada, a defesa polonesa foi arrasada, não teve nem tempo de fazer nada. Então, eles já conseguiram invadir sobre a Polônia, não teve reação, não teve como a Inglaterra e a Grã-Bretanha ajudarem muito, né? Porque foi muito rápido, tá? Então, ele acaba anexando a Polônia à Alemanha, tá? Próximo, em 1940, começa a realmente invadir muitos países. Vou falar uma linha do tempo para vocês dessa invasão. Primeira coisa, ele pega a Noruega e a Dinamarca, porque ali tem o abastecimento de aço, que daí é escoado pelo mar Báltico e do Norte. Então, está sendo estrategista, né? Vendo o que é benéfico para ela, o que vai ajudar ela na guerra. Então, a Alemanha acaba invadindo a Dinamarca e Noruega por causa do abastecimento de aço. Próximo, Bélgica e Holanda, perdão. Bélgica e Holanda são invadidos também por causa do acesso à França. Tá? Tudo pensado, gente. Estrategistas, né? E o próximo que eles chegam na França, certo? Avançam tão rápido que chegam em Paris. A partir do momento que chega em Paris, eles obrigam a França a assinar um armistício, cedendo boa parte do território à Alemanha, tá? E o restante, né, a parte norte principalmente, ficou com a Alemanha, ali a região de Alsácia-Lorena, que era uma briga antiga deles, né? Guerra Franco-Prussiana, depois perde no Tratado de Versalhes, né? Então França e Alemanha têm rixa fazia muito tempo. Então o restante seria governado por um governo que teria influência alemã. Então, uma parte que era território mesmo alemão e o restante seria governado com alguém de influência alemã, que seria chamado de República Vicky. Tá? Essa República Vicky seria governada por alguém de influência também alemã. Apesar de ser um marechal francês, ele tinha influência sobre a Alemanha. Tá? Aliás, contrário. A Alemanha tinha influência sobre o marechal. Aí a Itália começa a avançar também, a querer expandir territórios. Inicialmente ela vai para o norte da África, certo? Só que acaba tendo algumas derrotas, certo? Ela tenta avançar sozinha sobre o norte da África, tem algumas derrotas. Daí ela pede auxílio para a Alemanha. Aí eles fecham um acordo nazi-fascista, aí sim começa a conquistar alguns territórios na África do Norte, na parte norte da África, desculpe, como Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e partes do Egito, tá? Com auxílio da Alemanha eles conseguiram avançar sobre essas regiões.
E obviamente que ia chegar a isso, o acordo entre a União Soviética e a Alemanha só foi uma estratégia para ambos se protegerem, né? E chegou o momento que a Alemanha vai atacar a União Soviética, certo? Uma operação chamada Barbarossa, tá? Então, para chegar na Alemanha, eles tiveram que conquistar alguns países da Europa Oriental, que é Iugoslávia, Grécia e Romênia. Então, eles abrem passagem para chegar na União Soviética. Inicialmente, a invasão sobre a União Soviética é rápida, eles conseguem chegar em Leningrado, que é o atual São Petersburgo, e quase nas portas de Moscou, né, a capital. Quase chegam em Moscou nesse primeiro avanço, né? E qual a intenção, professor, deles sobre a União Soviética? O petróleo soviético, né? Eles queriam isso para ajudar no desenvolvimento industrial deles, certo? E lembrando, sobre o ataque relâmpago ou guerra relâmpago, tem um esqueminha bem legal no portal de vocês, na apostila, que mostra como que foi esse ataque relâmpago, quais estratégias que eles faziam, tem mapas mostrando o avanço de cada país sobre o outro. Vejam, tá? É um complemento de estudo muito bom, que é bem prático, né? A gente vê pela parte visual, audiovisual também, como que foi esse avanço. Então, tem um material muito bom na apostila. Vejam sim. Próximo momento, guerra no Pacífico. Daí já é envolvendo os Estados Unidos aí, né? Então, quais que são os motivos que começam a guerra no Pacífico entre Estados Unidos e Japão? Inicialmente, o Japão começa, como nós já vimos, a avançar sobre a Ásia, certo? E o que os Estados Unidos faz? Ele tenta frear esse avanço do Japão na Ásia, certo? Porque o Japão estava chegando na China, estava invadindo a China e a Indochina, né? Futuramente vai ser regiões que vão ser disputas tanto dos socialistas e capitalistas na Guerra Fria, tá? Mas vamos deixar isso para depois. Então, os Estados Unidos tenta impedir o avanço do Japão. Aí o Japão dá em resposta o ataque a Pearl Harbor, né? E realmente é uma base militar muito importante de porta-aviões, navios de guerra, né? Ficava tudo ali em Pearl Harbor, no Havaí. Então, eles querem realmente atingir fortemente os Estados Unidos. Então, eles acabam atacando Pearl Harbor. É um ataque surpresa também. Os Estados Unidos não estava preparado, não imaginava isso. Foi decodificar as informações de última hora, aí não tinha o que fazer realmente. Perdeu, afundou os navios ou inativou a maioria deles, né? Então foi um ataque que sentiu muito, né, nos Estados Unidos. Mas a reação foi imediata pelo presidente Roosevelt, né? Na hora ele escreve ao Congresso, né? Escreve uma carta de guerra, envia para o Congresso aceita, né? Esse início de guerra, né? Ficar do lado dos aliados. E os Estados Unidos também estava em um ritmo acelerado, industrial, né? Armas e equipamentos modernos, então estava preparado para entrar na guerra facilmente, certo? E também o Japão, depois que ataca Pearl Harbor, ele continua ocupando a Indochina, Tailândia, Hong Kong, Filipinas, Malásia, Bornéu. Em 1942 ele continua assim avançando sobre Singapura, Sumatra, Birmânia, Índias holandesas e ainda ataca, bombardeia Austrália, Alasca e Canadá, tá? Então esses 2 anos aí para o Japão foi de avanço sobre o Pacífico, tá? Realmente dominou várias partes do Pacífico, tá? Então, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre a participação de Getúlio Vargas, correto? No Brasil. Vamos ver como que o Brasil enfrenta isso aí.
Primeiramente, Getúlio Vargas, apesar de ter algumas ideias que batem com o fascismo, né, os integralistas que têm ideias fascistas no Brasil, trocavam ideia com Getúlio Vargas, né, eram apoiados. Então, apesar de ter essas vias fascistas, ele continuava neutro na guerra, na Segunda Guerra. Aí acontece o ataque a Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos, que é um aliado econômico do Brasil, começa a pressionar o Brasil para entrar ao lado dos aliados, tá? E na verdade o Brasil não tem escolha, né? Porque os Estados Unidos era um grande aliado, comprava muito do Brasil e ainda prometeu alguns créditos, né, para o Brasil desenvolver a sua parte industrial. Então, Getúlio Vargas, pressionado, né, pelos Estados Unidos, ele acaba aceitando, rompe as relações diplomáticas e comerciais com o eixo, né, com o Japão, Itália e Alemanha. E na hora a Alemanha dá uma resposta para o Brasil. Ela ataca, os submarinos alemães atacam os navios brasileiros. E com isso o Brasil entra do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, certo? Ah, professor, qual foi a ajuda então do Brasil para os aliados? Primeiramente, ele cedeu algumas bases militares para os aliados como ajuda, né, para estratégias de ataque. Então, ele cede base em Belém do Pará, Natal e Recife, tá? Então ele deixa os aliados criarem bases na Segunda Guerra Mundial para ajudar nos ataques contra o eixo, certo? Mais alguma coisa, professor? Também ajuda com matéria-prima, né? Borracha e ferro. Ele envia, né, para os aliados. Outra coisa, ele cria duas forças militares, que é a Força Expedicionária Brasileira Terrestre, né, a FEB, e a Força Aérea Brasileira, a FAB. Os dois ajudam nos ataques contra os nazifascistas na Itália e na Holanda, tá? Eles participam realmente ativamente na Segunda Guerra. Na primeira foi mais em suprimentos, né? Na segunda ele realmente manda soldados para lá. E com a ajuda que eu falei de crédito ao governo de Getúlio Vargas, ele desenvolve a Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, né? Da minério para a questão de minério, e constrói também a usina siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, certo? E daí começam a ter algumas reações também no Brasil contra os imigrantes que têm a nacionalidade alemã, italiana e japonesa, né? Eles começam a, de certa forma, perseguir esses imigrantes, tá? Eles acabam perdendo o emprego, acabam sendo perseguidos e até presos, suas casas são invadidas, é proibido falar nas suas línguas originais ou publicar qualquer material impresso em sua língua natal. Então começam a perseguir também esses imigrantes no Brasil. Correto? Com isso terminamos essa parte da participação brasileira. Já nas próximas videoaulas nós vamos ver a ofensiva agora dos aliados, o retorno, né? Porque agora nós só estamos vendo o eixo avançando, né? Agora, daqui a pouco nós vamos ver como que vai ser o inverso, né? Estados Unidos entra na guerra também, junto com França, Inglaterra ou Grã-Bretanha e Rússia, né? Aí os Estados Unidos entra, aí começa também a ter uma reviravolta nessa guerra aí, tá? Cada um no seu eixo, né? Então é isso, gente. Já voltaremos com mais videoaulas. Valeu!